Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir aquela página 19, 20 e 21 do livro de português que faltou a corrigir, sobre regência nominal, tá? Então vamos lá. Então vamos para a página 19. Releia um trecho do romance Frankenstein e responda as questões. Meu entusiasmo era reprimido pela minha ansiedade e eu parecia mais alguém condenado à escravidão do que um artista ocupado com sua obra favorita. Todas as noites eu tinha uma febre baixa e tornava-me extremamente nervoso. Uma folha que caísse de uma árvore me assustava e eu evitava as pessoas como se fosse culpado de um crime. Somente a energia do meu propósito me sustentava e eu acreditava que, assim que minha criação estivesse completa, exercício físico e divertimentos iriam afastar qualquer doença que eu tivesse adquirido. Bom, qual é a classe gramatical das palavras em destaque no trecho? As palavras em destaque no trecho são ocupado, culpado e energia. Então, a palavra ocupado e culpado são adjetivos. A palavra energia é um substantivo. Note que sozinhas essas palavras não possuem sentido completo, e as pessoas complementam cada uma delas. Ocupado com a sua obra favorita, culpado de um crime, energia de meu propósito. Esses são os complementos dessas palavras. Que palavra introduz cada um desses complementos? Qual é a classe gramatical dessas palavras? As palavras de, que são classificadas como preposições. E, de, as palavras com e de, que são classificadas como preposições. Aí depois tem assim, alguns nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios exigem a presença de outro termo para completar seu sentido. A relação entre os nomes e os seus complementos é chamada regência nominal. É ela que determina a presença ou ausência da preposição e qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que deve ser expressado. Então, isso aqui nós já vimos em uma aula, tá? Aí depois tem aqui as palavras que são acompanhadas pela preposição. Então, como você viu, alguns substantivos, adjetivos e advérbios necessitam de complemento. Nesses casos, os elementos responsáveis por fazer a ligação entre o nome, termo regente, e o complemento, termo regido, são as preposições. Aí tem um quadro das preposições que nós já vimos em aulas anteriores. As preposições e os sentidos. Como as preposições atribuem significado às relações que estabelecem, o sentido de uma frase pode mudar conforme a preposição usada. Por exemplo, a casa foi construída com madeira, a casa foi construída sem madeira. Entretanto, em muitos casos, o sentido se mantém mesmo com a alteração da preposição. A decisão foi benéfica para todos, a decisão foi benéfica a todos. Então, aqui não mudou e na primeira mudou, né? Então, vamos para as atividades. Complete as frases a seguir com a preposição adequada. Próximo a Campo do Jordão está a Pedra do Baú. Para fazer trilhas, é importante ser cuidadoso com cada passo. Essa história é digna de um filme. Um bom alongamento é essencial para atividades físicas. A promoção de Natal foi responsável por esse tumulto. Aí, número 2, tem um texto. Lê seguir um texto da quarta capa do livro e responde as questões. O premiado neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles está à frente de um estudo revolucionário capaz de transformar a experiência humana na Terra. Neste livro, ele explica como e tão sonhada conexão entre cérebro e máquina está prestes a se tornar realidade. Em Muito Além do Nosso Eu, Miguel Nicoleles nos apresenta um cenário de ficção científica, mas que em breve se tornará real. Braços robóticos movidos só com a força do pensamento, dispositivos intracranianos que eliminam os efeitos terríveis do mal de Parkinson e uma veste especial que torna possível aos paraplégicos voltar a caminhar. Indo mais além, Nicoleles antevê um futuro no qual, sentado na varanda de sua casa de praia, de frente para seu oceano favorito, você um dia poderá conversar com uma multidão fisicamente localizada em qualquer parte do planeta, por meio de uma nova versão da internet, a Brainnet, sem necessidade de digitar ou pronunciar uma única palavra, nenhuma contração muscular envolvida, somente através do seu pensamento.
Que nome terá a nova versão da internet? Como ela funcionará? Braillenet, ela funcionará por meio do pensamento. Qual é a finalidade de um texto de quarta capa de um livro? Despertar o interesse do leitor para que ele compre e leia o livro. Aí depois eu tenho aqui, releia, a seguir alguns trechos retirados do texto. Aí tem os trechos, aí depois ele pede, em cada trecho é um nome, termo regente, e um complemento, termo regido. Ele mandou circular os termos regentes e sublinhar os termos regentes. Só que aqui fica melhor botar assim. Então eu coloquei aqui, termo regente, capaz. Termo regido, de transformar a experiência humana na Terra. Depois a outra frase, conexão entre cérebro e máquina. Não. É movido só com a força do pensamento. Termo regente, movidos. Termo regido com a força do pensamento. Depois, sentado na varanda de sua casa de praia. Termo regente, sentado. Termo regido na varanda de sua casa de praia. Conexão entre cérebro e máquina. Termo regente, conexão. Termo regido entre cérebro e máquina. Depois, possível aos paraplégicos. Termo regente, possível. Termo regido aos paraplégicos. Localizado em qualquer parte do planeta. Termo regente, localizado. Termo regido em qualquer parte do planeta. Que preposições foram usadas para fazer a ligação entre esses termos? As preposições de, com, em, entre e a. Bom, gente, então nós terminamos aí de corrigir as páginas 19, 20 e 21 do livro de português. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula.